Você não pode perder esse papo de hoje, tá incrível. Que você que quer empreender, você que acha que não tem solução de sair da pobreza para prosperar na vida empreendendo. Ele saiu do Morro dos Prazeres, com 6 anos de idade, já empreendia com doces com a sua mãe para ajudar a sua família. Esse cara é brabo demais, enfrentou muitas adversidades na vida com fé e muita resiliência. Hoje é um empreendedor de sucesso, mentor, pastor, diplomata e escritor reconhecido no Brasil. O nosso convidado de hoje é ele, o Wallace Fly, o cara que transformou balas em propósito de vida e que já ajudou milhares de pessoas. Seja muito bem-vindo, parceiro. Wallace Fly, tá contigo. Que alegria poder estar aqui com você, Marcos, nesse momento tão peculiar da sua carreira, da sua trajetória de vida, nesse grande empreendimento que é o podcast, com você presente. E eu estou feliz de estar aqui contando um pouco da nossa trajetória, um pouco da nossa história, porque ninguém começa grande, né? Todos nós começamos pequeno, porque só quem começa grande é monstro, ou quem já estava com a vida bastarda. Mas, na verdade, todo herói ele tem um início, né? Da descoberta do seu poder. E foi lá no Morro dos Prazeres que eu comecei a descobrir o meu poder. O meu poder de se conectar com pessoas, o meu poder de interagir com pessoas, o meu poder de aprender, porque aprender também precisa querer e precisa ter poder para isso. Então, para mim, é uma alegria poder estar aqui com você nesse dia maravilhoso. Irmão, prazer é todo nosso te receber aqui. Cara, tu saiu do Morro dos Prazeres, que é um morro que fica na zona norte do Rio de Janeiro. É uma comunidade pobre, todos nós somos cariocas, sabemos disso. E você, com 6 anos, já ajudava a sua mãe numa barraca de doces. E aí a pergunta é a seguinte, irmão. Como você sai de um lugar tão pobre, oriundo de uma família humilde, já tem ali as suas primeiras experiências com empreendedorismo, era uma barraca, se não me falha a memória, né? Uma Era banca. ao lado da casa, era ao lado da casa. O lado da casa que vocês moravam ali. Isso. E qual foi o grande aprendizado, irmão, que você tirou desse momento? Você era muito criança, né? Dentro disso que você começou a falar, só ratificar, o morro era um morro cultural, porque tinha um palácio nesse morro, num campo que tinha embaixo, que a gente até pensávamos que tinha bruxa dentro daquele empreendimento. Então o morro não era um lugar de pobre, não. Era um lugar de pessoas menos abastadas, né? Sem recurso, mas que soube transformar as suas dificuldades em oportunidade. Então, no Morro dos Prazeres, eu aprendi que eu poderia empreender. Eu aprendi que eu poderia marcar a minha geração se eu focasse, de fato, no empreendedorismo. Porque quem empreende tem liberdade de expressão, tem liberdade de ação, tem liberdade de tempo. Você faz o seu tempo, você faz a sua hora, você faz o seu momento. Então, lá no Morro dos Prazeres foi o início de tudo, onde minha mãe me ensinou a precificar, a contar os doces industrializados que ela comprava e revendia, a contar, a botar a porcentagem em cima para ter lucratividade. Tua mãe não fabricava os doces, eram doces industrializados que ela comprava para revender. Industrializado. E tinha que fazer toda a precificação ali e tal para vender. Isso, tinha que montar todo um planejamento estratégico para que ela pudesse ter lucratividade. Então, com 6 anos de idade, eu aprendi com a dona Margarete que eu poderia muito mais. E dali eu vi minha mãe trabalhando na barraca, vi minha mãe vendendo picolé. Com 8 anos de idade, eu estava vendendo picolé no Morro dos Prazeres, porque quem empreende é assim, enquanto ele não encontra veia, ele vai empreender naquilo que se dá. Ok. E quando ele encontra... não existe um produto específico para quem quer empreender. Não existe um produto específico. Passa a existir um produto específico para quem quer empreender na raiz, quer ser um artesão. Um artesão é na raiz. Ele monta o próprio produto, ele estrutura o próprio produto, ele que bota a mão no arado mesmo, como nós costumamos falar dentro do nosso segmento. É ele que vai fazer acontecer, nascer o produto dele. Nesse ponto aqui ainda não existia daquilo que nós vamos falar mais a posteriori. Existia, sim, uma mãe que comprava produtos e que vendia em sua barraca esses produtos que os clientes já tinham interesse de comprar.
Aí existiam os doces já, a história com doce, né? Wallace, a gente sabe do teu sucesso, a gente sabe do tanto que você é conhecido e popular no empreendedorismo, né? Nas ruas do Rio de Janeiro. Você tem aí alguns palcos que você se apresenta para vender o teu produto, que é um verdadeiro show business. E aí a pergunta é, Wallace, a gente tem, claro, dentro da maioria das comunidades pobres, quando eu digo pobre não é no sentido pejorativo da palavra, a gente sabe, e eu sou oriundo de uma comunidade, ok? Fica na Baixada Fluminense, e sei das dificuldades que jovens enfrentam dentro dessas comunidades, com a dificuldade de acesso à cultura, que não é o caso do Morro dos Prazeres, tem lá um palácio e tudo mais, mas não é a realidade da maioria das comunidades pobres do Rio de Janeiro, tanto da área metropolitana como da Baixada Fluminense. Qual é o recado que você daria, ou conselho, para esses jovens que veem uma impossibilidade muito grande de sair dessa dificuldade, dessas comunidades, dessas limitações, empreender e dar certo na vida, Wallace? Então, a primeira coisa que ele precisa entender é que não é um ambiente que vai dizer quem ele é. É a escolha dele que vai dizer o que ele vai se tornar. Porque eu entendi que eu poderia morar em qualquer lugar, em qualquer comunidade, tendo cultura, não tendo cultura, tendo pessoas chegando junto, tendo pessoas não chegando junto, eu poderia. Só que a escolha sempre vai ser minha. A decisão sempre vai ser minha. Eu entendi que eu poderia ser mais um no meio da multidão, ou eu poderia ser alguém realmente que protagonizasse, alguém mesmo que fizesse a diferença junto com a sua mãe, que já fazia a diferença no Morro dos Prazeres, aonde ela, para auxiliar meu pai, montou uma barraca que se chamava de tendinha do lado da casa dela para vender, para trazer o sustento para dentro de casa, auxiliando meu pai, que tinha já uma instaladora Vitória Regia, morávamos na comunidade, ele era já empreendedor, que ele tinha uma instaladora Vitória Regia, que era o nome da empresa dele, porém, ainda não estava no seu apogeu, né, alcançando a lucratividade. Então, minha mãe viu que ela não tinha mais condição de sair e deixar todos aqueles filhos, que minha mãe foi mãe de 6 filhos, mãe de 10, mas presente com ela eram 6. Então, imagina, como é que essa mulher vai sair de casa e deixar essas crianças com quem? Quem vai assumir 6 crianças? Então, eu entendi que nessa jornada chamada Viver a Vida, todo jovem precisa, primeiro, ter consciência de quem ele é. Descobrir quem ele é em Deus. Eu descobri que eu era filho de Deus, que eu sou filho de Deus. Segundo, eu entendi que ninguém ia me dar nada de graça. Ninguém ia me sair me dando coisas. Ou seja, esse discurso vitimista que toma conta de muita gente dentro da nossa sociedade, que diz, poxa, eu moro na favela, eu moro na comunidade, eu não tenho oportunidade. Na sua opinião, Wallace, isso não é uma narrativa verdadeira? Não é uma narrativa. Seja, independentemente de onde você esteja, você pode sim prosperar na vida, sim. Você pode sim vencer na vida, você pode se formar, se tornar um grande empreendedor de sucesso. Sim, porque se você se limita ao lugar, você não está pronto. Mas quando você não se limita ao lugar, você faz a sua história acontecer, você está pronto para alcançar qualquer coisa na sua vida. Mas se você começa a se vitimizar, eu moro na comunidade pessoas iletradas. Quem disse que na comunidade tem pessoas iletradas? Não, tem pessoas que se deixam se marginalizar. É diferente. Na comunidade tem pessoas com muita cultura, porque, afinal, o pagode, o MPB, o funk raiz, não esse funk que nós... Sim. Né, o funk raiz... Saiu do gueto, né? Saiu do gueto. Todas essas coisas da cultura saiu do gueto. Saiu de pessoas improváveis, pessoas que não tinham condição alguma, mas que fez daquela inexistência uma existência, que fez da sua dor uma produção de um poema. Você vai ver, hoje não, hoje dá uma banalidade, né? Acabamos de saber, né, que é uma banalidade dentro da cultura, que muitas pessoas não estudam, não buscam informação para poder cantar algo com congruência, não só falar de questões pejorativas, mas falar realmente com clareza, com objetividade, montar mesmo, orquestrar. É porque o que falta muitas vezes, até mesmo na própria mídia, é trazer essa clareza, para clarificar a mente do jovem, sobretudo do jovem mais humilde, menos favorecido das comunidades, que sim,
existe uma saída, Wallace, existe uma solução, desde que, como você mesmo disse, o jovem se conheça, Sim. ou seja, ele saiba o valor que tem. Ele consegue, mesmo dentro de suas limitações culturais, financeiras, socioeconômicas, ser um vencedor dentro do empreendedorismo.